Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Professor Alexandre aqui, mais uma aula de Educação Física com vocês. Espero que estejam se cuidando em casa, né? Para que logo acabe tudo essa pandemia e a gente possa voltar para a nossa sala de aula, para a nossa quadra, né? Se divertir em nossas aulas, aprender um pouquinho, suar um pouquinho nas aulas práticas. Então, esperamos que esteja tudo em acordo aí na casa de vocês, como está na minha. Então, vamos continuar, né, os cuidados para que possamos voltar o mais rápido possível. Ok, turminha? Então, vamos ver o que a gente já aprendeu nas outras aulas lá? Só dar uma recapitulada para a gente poder dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Eu já falei que a gente estava acabando aqueles conteúdos do primeiro bimestre e agora a gente vai começar novos conteúdos aí. Vamos ver? Então, ó, aprendemos na dança e nas lutas conteúdos valiosos que vamos levar para o resto da vida. Lembra que a gente aprendeu lá sobre dança criativa, né? Teve até as aulas que foram recapitulados ali, foi lá desde o comecinho. A professora trouxe para vocês os conteúdos que a gente trabalhou da dança criativa, os objetivos, como que a gente faz a coreografia. Então teve bastante coisa assim que vocês anotaram no caderno, que se vocês derem uma olhadinha no caderno, vocês vão lembrar dos conteúdos e também vai ficar gravado na memória de vocês. Então, assim, eu creio que, além de vocês terem assistido a aula, terem anotado os conteúdos, eu creio que vocês, olhando, vocês vão saber quando está tendo um passo de dança criativa, quando vocês assistirem uma peça, vocês assistirem uma apresentação, vocês vão entender que aquilo é uma apresentação da dança criativa e não uma dança que já é feita ou um passo fixo da dança. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso nas aulas da dança criativa. Nas aulas de luta, também vimos, né, a diferença das lutas, vimos alguns conceitos de lutas, vimos lá que vocês aprenderam a capoeira, né? Nós filmamos bastante ali, martelamos bastante na capoeira, nos instrumentos, na ginga e alguns golpes. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado aquele conteúdo, né? Vocês tenham entendido e tenham principalmente assimilado, né, as falas, os slides ali com o que vocês precisam aprender na escola. Então, eu espero que quando vocês tiverem uma experiência fora da escola ou assistindo na televisão, vocês entendam a cultura, vocês entendam alguns golpes, vocês vão lembrar, pelo menos vocês vão lembrar que a gente já estudou esse conteúdo. Então, eu espero que vocês levem isso para a vida e não só para o momento da aula ali. Ok? Agora que acabamos os conteúdos da dança criativa e de lutas, vamos entrar no mundo dos jogos de tabuleiro, né? Uma forma lúdica de ensinar e aprender. Então, os jogos de tabuleiro é algo assim, muito amplo também, como a dança criativa ou as lutas, né? Então, se a gente for falar de jogo por jogo, todos os jogos de tabuleiro que existem, nossa, a gente vai ficar o ano inteiro falando de jogo e não vamos acabar, né? Então, nesse conteúdo a gente selecionou alguns, que é os que vocês precisam saber, ou que vocês mais usam no dia a dia, e vamos entrar com mais vontade em um jogo específico, né? Eu vou falar ele mais para frente, eu não vou falar agora para vocês não se confundirem ainda, mas mais para frente a gente vai entrar nesse jogo específico. Até lá nas minhas aulas na escola a gente já tinha começado esse conteúdo, então para quem já teve um pouquinho do conteúdo, já entende, né, ou já viu, já participou em algum outro lugar, vai ficar mais fácil. Mas para quem nunca viu ou nunca participou, tenho certeza que você vai conseguir aprender desde o ponto zero até você a praticar o jogo aí em casa, até em torneios aí na escola. Vocês vão conseguir aprender bem legal. Ok, pessoal? Então, para a gente iniciar, o jogo é o fato mais antigo que a cultura. Então, para vocês terem ideia, né? Antes que tivesse algum tipo de cultura no mundo, nos povos, eles já jogavam, já praticavam jogos, já tinha jogo de tabuleiro, já, né, jogo riscado em pedra no chão. Então, para vocês verem como é um jogo antigo. Então, antes que tivesse a cultura dos povos, né, num geral, já existia o jogo. Então, isso é antigo lá, nossa, dos primeiros povos que existiu lá no mundo, né? Algumas figuras de jogos aqui para vocês verem que um jogo artesanal, né, um jogo assim feito com pedra, botão, então pinturas à mão, então assim algo assim bem rústico assim da época deles mesmo, bem bacana. Então vamos entrar nos jogos de tabuleiro dessa vez. Então, primeiro bimestre, dança criativa e lutas.
segundo bimestre, vamos começar com jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro utilizam de superfícies planas e pré-marcadas. Então, o jogo de tabuleiro, normalmente, ele vai ser plano, não tem como ele ser redondo ou torto, porque ele vai peças. Então, se ele for redondo, as peças não vão parar, né? Então, ele tem que ser plana, né? E as peças pré-marcadas. Então, cada pecinha vai ter sua determinada marca, sua determinada cor. Eu não consigo jogar contra um adversário se as peças forem da mesma cor. Por isso que elas são marcadas, né? Com desenhos ou marcações, de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Então, cada jogo de tabuleiro ou o jogo que você vai praticar ou vai inventar, se for um jogo de tabuleiro, eles vão ter regras, né? Então, eu não posso fazer ou inventar ou praticar um jogo sem ter uma regra. Então, essa regra, ela precisa ser, eu conhecendo a regra, o meu adversário ou outro participante conhecer a mesma regra. Então, eu preciso determinar essa regra antes do jogo ou ir atrás da regra universal do jogo, né? Então, tem jogos aí, por exemplo, o xadrez, que tem regras, né, no mundo inteiro. Então, eu preciso conhecer algumas regras para poder participar do jogo, né? Um jogo muito comum na escola, que eu vejo bastante os alunos, as crianças, fazendo regras no momento, é o Uno. Então, numa escola joga de uma forma, noutra escola joga de outra forma, sendo que, se você for atrás das regras oficial do Uno, ele tem o cartazinho lá no jogo. Tem o cartazinho que tem que seguir aquelas regras. Mas vai de cada grupo, vai de cada escola ali adaptar alguma coisa, colocar ou tirar. Então, isso é o legal dos jogos de tabuleiro ou qualquer outro jogo, né? Você consegue adaptar umas regras e ficar mais competitivo ou mais divertido. Isso vai depender muito de quem está participando e jogando. Os jogos podem ter por base estratégia pura. Então, como assim estratégia pura? Estratégia é você estar pensando, né, no movimento, você está pensando ali num ataque, numa defesa. Então, tem jogos que funcionam dessa forma. Ou sorte, né? Aqui a gente deu o exemplo da rolagem de dados. Então, a sorte, rolei os dados, estou ganhando, né? Mas pode ser o par ou ímpar. Então, vai ser sorte para você estar jogando por primeiro ou sorte para você estar indo na frente. Então, vai depender muito ali do momento do jogo, né? Ou uma mistura dos dois. Então, eu posso ter jogos que tenha sorte e tem estratégia. Então, por exemplo, rolei os dados. Então, se eu rolei os dados e tirei um número maior, além daquela sorte de ter tirado um número maior, eu tenho que ter uma estratégia, porque se eu parar em determinada casa lá, eu vou sofrer uma punição. Ou se eu parar em determinada casa, eu vou ter um benefício. Então, tem que cuidar, sim, e tem que entender que você pode usar a sua estratégia, o seu pensamento, a sua inteligência para se sobressair no jogo contra o teu adversário lá, né? Muitas vezes, em vários adversários, né? Então, às vezes, você está jogando em 4, 5, 6, 10 pessoas. Então, você precisa ainda pensar mais para vencer os outros. Se é um contra um pouco mais fácil. Se é contra 6 ou 5 participantes, você vai ter que ter uma estratégia melhor, né? E os jogos, geralmente, têm um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Então, o jogo não é algo vago. Vamos jogar só por pular casas. Não vai ser assim. Ele vai ter um objetivo final. Então, ou o jogo de estratégia, eu vou chegar no final lá e vou ser o vencedor, ou você, né, ou vou chegar por primeiro, ou não vou ser o perdedor. Então, depende do jogo. Ou vai ser um jogo de 1 contra 1, né? Venci meu adversário, ou venci meus 2 adversários, né? Então, cada jogo tem sua especificidade. Então, cada jogo vai ter seu objetivo, cada jogo vai ter sua marca, vai ter o seu jeito de jogar. Então, é muito grande, né, os jogos de tabuleiro aí que a gente pode participar, né? O que os jogos trazem para nós, né? O que a gente pode tirar dos jogos de tabuleiro, né? Além da diversão, é claro, né? Eles estimulam a criatividade, a crítica e a socialização, sendo assim uma atividade importante e significativa pelos seus conteúdos pedagógico-social, né? Então, os jogos, eles vão trazer algo que a gente vai se socializar com um colega. Então, dificilmente, assim, não vem na minha memória assim, um jogo de tabuleiro que você faça sozinho. Então, você vai jogar uma dama, um xadrez, uma trilha, você vai ter um adversário. Então, automaticamente, você vai estar conversando com o teu adversário, você vai estar, né, vendo a forma que ele joga. Então,
os jogos de tabuleiro sempre você vai estar interagindo com alguém. É diferente de um jogo eletrônico aí, que normalmente você joga sozinho ou no teu videogame, no celular, né? Esses jogos é mais individual. Claro que tem uma interação, né, online às vezes, mas ele costuma ser mais individual. Os jogos de tabuleiro não. Então não tenho como eu ser um e ser o outro jogador. Não tem como, né? Senão eu vou saber o que eu vou jogar. Então eu preciso sempre estar jogando com outro jogador, né? Então a criatividade, né? Eu vou pensar para fazer uma jogada, eu vou entender o jogo, eu vou buscar a regra, eu vou estudar aquela forma de como jogar, eu vou tentar aprender como que o adversário joga para mim ganhar dele. Então, eu preciso dessa criatividade, né? A crítica, a socialização que a gente já falou. Então, são benefícios assim que vão além do simples ato de estar jogando ali, né? Então, é muito interessante. Os jogos, eles costumam, assim, a trabalhar nossa mente, né? Então, assim, a gente esquece do mundo, né? Ah, eu estou jogando uma partida de xadrez. Eu esqueço de tudo, eu foco só no momento do jogo. Eu vou jogar uma dama, eu foco só naquele momento, só nos movimentos, como que é aquele movimento, o que meu adversário vai fazer. Vou jogar um dominó, né? Um dominó também, você está pensando ali naquele momento, na qual peça que você vai poder jogar. Você joga já pensando numa jogada lá na frente. Então, essa parte da criatividade, de trabalhar esse benefício, esse mental, é muito bacana, né? Aqui 2 crianças participando de uma atividade ali de jogo. É um jogo de sorte, né? Pode ver que ele vai mexer os dados ali, vai jogar no tabuleiro. E vamos para a primeira atividade. Então, assim, ó, no caderno, eu preciso que vocês anotem no caderno. Lembra que no primeiro bimestre vocês anotaram tudo? Tanto da dança criativa quanto das lutas, vocês anotaram tudo. As atividades, as curiosidades, né? As coisas importantes que vocês achavam, vocês pegavam e anotavam no caderno. Então, eu preciso que vocês dão uma separadinha aí, pode colocar segundo bimestre ou segundo tópico, como vocês acharem melhor para se achar, mas eu preciso que vocês anotem no caderno. Quando a gente voltar, para a gente ter essa base, né, ter essas atividades todas no caderno para a gente dar continuidade no ano lá. Então, ó, no caderno, eu preciso que vocês escrevam sobre um jogo que se utiliza estratégia e o jogo que utiliza da sorte. Pode ser os dados, mas como eu falei, tem o par ou ímpar, tem vários tipos de sorte. Então, pesquisa, né? É uma atividade um pouquinho mais demoradinha, mas eu preciso que você pesquise, ou que você pense lá da escola, eu joguei esse jogo que era de estratégia, eu joguei esse jogo que era da sorte, né? Anota no caderno, faz um relato sobre ele, esse jogo, sei lá, o xadrez é assim, assim, assado, o jogo ludo é assim, assim, assado. Então, pesquisa sobre o jogo, se você não lembra lá, pesquisa, pergunta para alguém na tua casa, né? Liga para alguém se você puder, mas eu preciso que você faça um relato, para que se a gente daqui para frente ver o jogo que você anotou, ver se você vai estar certo, ver se você vai estar errado, para a gente se encaixar nos conteúdos e nos jogos que a gente vai aprender daqui para frente, ok? Então eu vou deixar um tempinho para vocês anotem e a gente já volta para a gente estar conversando sobre o jogo aí.
Pessoal, anotaram então os jogos? Lembraram ou pesquisaram? Se você lembrou, se você pesquisou, se você perguntou, não importa agora, importa que vocês tenham anotado no caderno para não esquecer futuramente. Como eu falei, a gente vai estudar alguns jogos e eu quero sim comparar, quero que você compare em casa se os jogos que você anotou vai ser os mesmos que a gente vai falar daqui para frente. Então, é importante estar anotado no teu caderno. Ok? Então vamos falar mais um pouquinho sobre os jogos lá. Os primeiros jogos de tabuleiro representavam uma batalha entre dois exércitos. E a maioria dos jogos de tabuleiro modernos ainda são baseados em derrotar os jogadores adversários. Então, na época lá antiga, lá, né, era muito comum os impérios, os exércitos. Então, eles faziam jogos para que representasse aquela batalha. Né? Algum fazia estratégia para vencer os exércitos, né, ou os impérios adversários, e outros apenas faziam uma representação. A gente teve uma batalha contra um império X, então como que foi? Vamos fazer um jogo ou fazer uma animação aqui no tabuleiro de como foi a batalha. Então eles usavam bastante essa coisa assim de exército, de império, né? E hoje em dia ainda tem muitos jogos assim. Você vai lá vai comprar uns jogos e você vai ver lá, batalha de um exército contra o outro, batalha naval, batalha, né, aérea. Então tem muitos jogos assim que eles utilizam de antigamente. Então os jogos evoluíram, mas a base ali, a ideia continua aquela ideia de antigamente, aquela ideia de guerra. Né? Então isso é interessante de quantos anos se passaram e a ideia do jogo continua a mesma. Né? Os jogos de sorte ainda também eles têm a mesma base, mas eles evoluíram mais, eles foram ganhando um outro caminho. Então eles foram os jogos de sorte, sim, a gente pode dizer assim que ele não tem assim um tema definido, né? A gente vai estudar isso aí. Então por isso que eles foram evoluindo mais do que os jogos de estratégia. Não que o jogo de estratégia não evoluiu, claro que evoluiu visualmente, né, com mecanismos, com tecnologia, mas a base, né, a ideia ainda continua a mesma de antigamente. Então, essa é a diferença dos dois jogos, e os dois jogos ainda muito antigos. Né? Aqui a gente vê, né, com um desenho conhecido, então, é representação de exércitos, de idade, né? Então você vê uma moça jovem, né, jogando com duas pessoas mais velhas. Então, isso é uma representação de um jogo antigo, né, um jogo de tabuleiro também. A representação pode variar de situações da vida real a jogos abstratos, sem nenhum tema. Por exemplo, a damas. Então, foi o que a gente falou agora há pouco. Os jogos, né, de estratégia, que eram baseados nas guerras, eram baseados nas batalhas de antigamente lá, e até batalhas de hoje em dia, né, que tem alguns jogos de estratégia, e os jogos que não tem tema. Por exemplo, o jogo de dama. O jogo de dama não tem assim, um tema específico. Eu vou ganhar a dama para ganhar o reino ou ganhar esse território. Então ele não tem essa demarcação, assim, esse objetivo. Né? Ele é diferente do jogo de estratégia. Então a dama, por exemplo, é um jogo abstrato que não vai ter tema para você jogar, para a gente jogar ou para você jogar. É um jogo assim de estratégia, mas não tem o objetivo igual um jogo de guerra, um jogo de batalha. Então a gente consegue diferenciar. A trilha também é um jogo assim que não tem tema. Então vários jogos aí você vai encontrar um jogo que não tenha tema. O xadrez já tem um tema, né? Então tem toda uma história, toda uma lenda por trás do jogo bem interessante. Né? E as regras podem variar, desde o simples, né, que é um jogo da velha, né? Tem a regra do jogo da velha lá que é universal. Né? Você risca um jogo da velha, você já sabe qual que é o objetivo e como você tem que jogar um jogo. E para aqueles que descrevem um universo de jogos em grande detalhe, por exemplo, uma batalha naval. Então, o jogo simples, qualquer um pode jogar. O jogo que tem uma grande variedade de regras, qualquer um pode jogar da mesma forma que o jogo da velha. Qual que é a diferença? A diferença é a complexidade do jogo. Mas eu preciso, como a gente falou no começo lá, eu preciso entender o jogo, buscar as regras, aprender com o meu adversário ou companheiro, né? Às vezes você joga com um companheiro, às vezes você joga contra adversários. Então, não tem, esse jogo é para você e esse jogo que é mais simples é para o outro fulano. Então, todo jogo a gente pode estar participando. Isso que é legal. O jogo, tanto de estratégia quanto de sorte, vai ser aquele para o mais
desenvolvido culturalmente ou para o menos desenvolvido culturalmente. Não vai ter essa parte assim, é um favorito, né? Porque o jogo, ele é jogado naquele momento ali e cada um com sua estratégia vai sobressair perante o outro, né? Então, Batalha Naval, que é um jogo bem complexo, e o Joguinho da Velha, que é um jogo bem mais fácil de entender, bem mais fácil de praticar, qualquer um, qualquer idade aí consegue participar, né? Jogos de tabuleiro não são apenas uma alternativa de lazer, né? Então, a gente pensa assim, vamos brincar de jogo de tabuleiro, né? Então, ele não é só essa alternativa, assim, brincadeira, lazer, diversão, né? Mas sua prática incentiva a capacidade de memória, né? Ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. Então, a gente tem aquela cultura, principalmente assim, na escola, vamos fazer um jogo de tabuleiro para se divertir. Então, como a gente já conversou lá nas aulas de dança e de lutas, é sobre o lúdico, né? A gente está participando, a gente está praticando um jogo como lúdico, mas a gente está aprendendo algo por trás daquele jogo. A gente está entendendo uma estratégia, a gente está entendendo um movimento, então a gente sempre vai estar aprendendo. Então não é algo assim, eu vou brincar com esse jogo ou vou fazer por pura diversão. Não, sempre vai ter um objetivo por trás de cada jogo, né? Ou vou aprender algo mais complexo ou algo mais fácil, mas vou aprender. Então o jogo é nunca algo vago, fazer por fazer, né? Então, às vezes um jogo de números, né? Você está aprendendo contas, está aprendendo tabuada, então várias coisas, né? Um jogo da memória, né? Pensa, o benefício que vai trazer para a sua memória. Então você está olhando, você está fixando peças, então isso é muito além do simples jogo que você simplesmente olha ali, né? Ele vai além, os objetivos vão além. Baseado nisso, vamos fazer a atividade 2. Falamos de alguns benefícios que os jogos nos trazem, né? Então falamos agora há pouco ali nos benefícios, né? Porém, existem muitos outros. Por isso, agora vamos pensar em mais 2 benefícios que temos quando praticamos os jogos de tabuleiro. Anote tudo em seu caderno. Então, falamos alguns, você deve estar lembrando do que a gente acabou de falar, mas eu preciso que você anote mais 2, né? Então, eu não vou falar agora porque eu preciso que você anote. Então, eu preciso que eu quero que você use a tua cabeça. Eu vou fazer um jogo de dama. O que eu ganho com esse jogo de dama? Vou participar de um jogo de dominó. O que eu ganho? Qual que é o meu benefício de participar de um jogo de dominó? Qual que é o meu benefício de fazer um jogo de trilha? Qual que é o meu benefício de fazer um jogo de estratégia, uma batalha naval, um banco imobiliário? Então, vários jogos eu quero que você pense. 2 benefícios e anote aí por que você tem esses benefícios. Vamos dar um tempinho para você, a gente já volta para conversar mais um pouquinho.
Pessoal, anotaram aí no caderno então? Conseguiram pensar em mais dos benefícios que os jogos de tabuleiro nos trazem, né? Vários, né? Um jogo motor, né? Um benefício lúdico, um benefício de diversão. Nossa, então assim, você podia ter colocado vários e vários objetivos e benefícios aí que não estaria errado. Claro, né, que não vamos colocar um negócio absurdo, assim, né? Mas o que vocês colocaram, eu tenho quase certeza aí que vocês fizeram certo e a gente vai, quando voltar às aulas, a gente vai ter mais certeza ainda que a gente vai ler junto, aprender junto, um vai falar um pouquinho, outro vai falar outro pouquinho, para a gente estar aprendendo junto aí. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos jogos. Então, como assim classificação? Primeiro, segundo, terceiro? Não, é sobre como um jogo ele é classificado. Então, cada jogo de tabuleiro tem sua classificação. Ou um jogo de tabuleiro tem várias classificações, que pode ser também, né? Os mais comuns e que a gente mais assim consegue ver num jogo de tabuleiro são os sensoriais, os psíquicos, os motores e os afetivos. E os intelectuais, que eu até risquei assim, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses jogos. Então, para vocês terem uma noção assim, a classificação são benefícios também. Então, motores, é um benefício motor, né? O afetivo é um benefício afetivo. Eu vou ter um laço ali de amizade, um laço de companheirismo com quem eu estou jogando, ou contra, ou a favor, né? Então, isso é benefício também. E os intelectuais, que eu até risquei ali, que esse vai ser um tema que a gente vai usar bastante ainda nas aulas sobre jogos. Então, a gente vai entrar num conteúdo na próxima, daqui 2 aulas, e a gente vai focar bastante no intelectual, no objetivo do jogo intelectual, de pensar bastante para mexer em peças, movimentos. Então, vai ser algo que a gente vai focar. Por isso que está até sublinhado ali, grifado ali, para a gente não esquecer dessa palavrinha. Então, classificação dos jogos, principalmente os intelectuais. Vamos para o nosso primeiro quiz aqui do dia. Sobre os jogos de tabuleiro é correto afirmar que são apenas uma diversão? Os jogos, a gente já falou sobre isso. É apenas lazer, apenas diversão? Serve para entender alguns esportes? Eu preciso fazer um jogo de tabuleiro para entender algum esporte? Será que a gente falou sobre isso? Não tem finalidade na escola, então não preciso praticar jogo de tabuleiro na escola, porque não é válido, não tem finalidade nenhuma. Ou a letra D, que contribui para o desenvolvimento do aluno. Então, jogos de tabuleiro contribuem para o desenvolvimento do aluno. Pensa um pouquinho, é um tempo mais rápido agora, mas pensa, anota a tua resposta e a gente volta daqui a pouco com a resposta correta.
Pessoal, conseguiram pensar ou conseguiram entender qual seria a resposta certa? Vamos ver? Alternativa D. Então, os jogos contribuem para o desenvolvimento do aluno. Lembra que a gente falou lá que sempre vai ter um objetivo por trás do jogo? Sempre vai ter algo que a gente está aprendendo atrás do jogo? O jogo não é algo vazio, não é algo sem ter finalidade? Então, a gente sempre vai estar aprendendo, vamos estar se desenvolvendo quando a gente estiver jogando, né, um jogo de tabuleiro ou um jogo de cartas, qualquer tipo de jogo aí. Então, isso é muito interessante e muito fácil assim, de você entender. Então, quando você estiver participando de um jogo, você já vai falar, nossa, alguma coisa vai estar desenvolvendo em mim, né? Ou motor, ou social, né? Ou estratégico. Então, isso eu preciso, e você precisa que esteja bem ciente na tua ideia aí. O segundo quiz, né? Dentre os benefícios dos jogos de tabuleiro, assinale a alternativa incorreta. Presta atenção lá, incorreta, né? Alternativa A, o que seria? Promovem a socialização? Tá certo ou tá errado assim? Alternativa B, estimulam o raciocínio? Tá certo ou tá errado? Sabe que estimula o raciocínio, os jogos? Alternativa C, aumentam o isolamento social? Então, quando eu participo de um jogo de tabuleiro, eu estou me afastando, estou me isolando socialmente? Ou alternativa D, desenvolve habilidades motoras? Então, responda, presta atenção, essa é a alternativa incorreta. Então, toma cuidado lá para não se perder nessa questão ali, naquela palavrinha ali, e a gente já volta com a resposta correta mais uma vez. Conseguiram entender qual seria a alternativa incorreta? A alternativa C, aumenta o isolamento social. A gente falou, né, que
Os jogos sempre eu vou estar participando com alguém, ou a favor ou contra, então não tem como aumentar o isolamento social, né? Eu vou aproximar, eu vou ter um social ali, eu vou ter uma conversa, eu vou ter um afetivo com o meu parceiro ali de jogo ou com o meu colega, então eu vou ter esse benefício social também, então não vou me isolar, né? Para a gente finalizar, precisamos resgatar a cultura dos jogos de tabuleiro na escola. Então, assim, o que eu vejo, assim, que os jogos na escola é uma alternativa para quando está chovendo, ou para uma alternativa para quando já não tem mais o conteúdo, a gente traz os jogos de tabuleiro. Então, para nós professores e para vocês alunos, a gente precisa entender, assim, que é muito mais importante, é muito mais além de um simples refúgio de alguma atividade, né? Choveu, vamos participar de jogos de tabuleiro. A gente tem que entender que é importante, né? A gente aprende com jogos e ele faz parte ali da grade, né, escolar da educação física, então a gente tem que entender, a gente tem que aprender e ver essa importância dos jogos de tabuleiro, né? Principalmente na escola, o tabuleiro de xadrez ali, ó, né, que normalmente nas escolas tem, para a gente aprender além dos jogos, né, além de movimentos, história, então muitas coisas que a gente consegue aprender nisso aí, né? E a última tarefinha, né, eu vou deixar um tempinho para vocês escreverem isso daí e a gente volta para finalizar. Então, escreva alguns jogos de tabuleiro que você conhece. Vale também pesquisar e perguntar para pessoas que moram com você. Então, escreva pelo menos 5 jogos. Então, eu quero que vocês anotem 5 jogos. Xadrez, trilha, não vou falar 5 aqui, senão vai ficar fácil para vocês. Mas eu quero que vocês anotem, pensem um pouquinho em 5 jogos lá para a gente dar continuidade na aula. Na próxima aula, a gente vai ver vários jogos. Então, o que vai ser legal? Se você anotou 5, às vezes esses 5 que vocês anotaram, nós vamos falar na próxima aula. Então, pensa lá em jogos antigos, jogos históricos, jogos de estratégia, jogos de sorte, para que a gente, na próxima aula, esteja inteirado ali no mesmo assunto, né? Para a gente estar conversando sobre a mesma coisa e, às vezes, o mesmo jogo que você anotou aí, ok? Então, escreve, vou deixar um tempinho a tela para vocês aqui, vocês escrevam e a gente volta para finalizar. Anotaram, pessoal? Deixa anotadinho no caderno para a gente estar estudando na próxima aula aí. Ok? Então, o que nós vimos hoje? Vimos alguns conceitos dos jogos, vimos alguns benefícios e vimos a classificação dos jogos. Então, esses 3 tópicos com certeza estão no seu caderno aí. Ok? Né? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os jogos de tabuleiro. Espero que vocês tenham visto que os jogos de tabuleiro não é só diversão, né? Isso que é o mais importante, que vocês tenham entendido que
sempre vamos aprender algo além dos jogos de tabuleiro, vamos estar, né, aprendendo história, vamos estar aprendendo, tendo benefícios, então espero que vocês tenham aprendido isso, ok? Ficamos por aqui, né? Espero que tenham gostado aí mais uma vez, tenham entendido. E na próxima aula a gente dá continuidade nesse conteúdo dos jogos de tabuleiro. Vamos se aprofundar cada vez mais e aprender nesse universo que é muito amplo, muito gostoso de estar aprendendo e praticando esses joguinhos. Ok, pessoal? Até a próxima. Se falamos aí.